Fala, meus queridos, a paz de Jesus no coração de vocês. Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo do canal de Vinícius Reis. Que alegria encontrar você aqui junto comigo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para uma pessoa que você acredita que precisa escutar essa mensagem. Eu tenho uma palavra muito poderosa do coração de Deus para a sua vida e tenha certeza que essa palavra pode mudar todos os rumos da sua história, da sua vida, tudo aquilo que há dentro do seu coração que precisa ser mudado, curado e transformado. Escuta essa palavra que eu tenho para você hoje. A palavra de hoje é sobre direção da nossa vida, direção da nossa história. Vamos lá? Olha só, meu querido irmão, a palavra de Deus vai nos dizer que os discípulos de Jesus estavam à margem do lago, à beira do lago. E Jesus ele tinha saído para orar no monte. De repente, lá entre os discípulos, um deles disse: olha, vamos subir no barco e vamos atravessar rumo a Cafarnaum. Jesus tinha saído para orar e os discípulos estavam sozinhos. A decisão de subir no barco, de atravessar o lago rumo a Cafarnaum, os discípulos tomaram entre eles, sem consultar Jesus, sem saber se essa era a vontade de Deus para eles naquele momento, se essa era a direção que eles tinham que seguir, se esse era o rumo que eles deveriam tomar. Quando os discípulos subiram no barco e começaram a atravessar o lago rumo a Cafarnaum, a palavra de Deus vai dizer que sobreveio sobre eles uma grande tempestade. Sopraram os rios, os ventos, vieram as enchentes e o barco parecia que ia afundar. Isso acontece conosco também. Quando nós tomamos decisões, fazemos escolhas, sem consultar a Deus, queremos ir a uma direção que não era a direção que Deus tinha para minha vida, não era a direção que Deus queria para mim naquele momento. Quando eu lanço a sorte sobre o meu destino, você não deve lançar a sorte sobre o seu destino. Quando eu lanço a sorte sobre o meu destino sem consultar a Deus, o que é que acontece com a minha vida? Eu acabo entrando em uma situação complicada. A grande parte dos nossos sofrimentos são causados pelas escolhas ruins de direção que nós fazemos. Deus tem um propósito para a minha vida. E quando eu não entendo esse propósito e vivo nele, eu acabo fazendo algumas escolhas que me levam rumo a algumas tempestades. Os discípulos estavam em uma tempestade desnecessária para a vida deles. Aquela tempestade não era para estar vivendo aquilo. Não era para a vida deles estar em risco naquele momento. Quais escolhas você tem feito que tem colocado a sua vida, a sua história, os planos que Deus tem para você em risco de forma desnecessária? Nós entramos em guerra que não era para estar entrando. Nós lutamos batalha que não éramos para estar lutando. Enfrentamos tempestades que não éramos para estar enfrentando. Porque nós queremos ter qualquer direção, seguir qualquer rumo. E não dá, meu irmão. Você tem que parar de querer seguir qualquer rumo, qualquer direção, viver de qualquer jeito, viver de qualquer forma. Vinícius, qual é a direção correta que eu preciso seguir na minha vida? É a direção que Deus nos dá através da oração. Os homens que prosperaram foram bem-sucedidos e tiveram uma vida apesar das dificuldades, de graça e paz. Foram pessoas que foram guiadas por Deus, que a direção das suas vidas foram direções que Deus deu. As direções de suas vidas foram direções que o Espírito Santo deu através de oração. As suas escolhas têm sido feitas através de oração? Você tem pedido confirmação de Deus para as atitudes e decisões que você tem tomado na sua vida? Quando você pede a direção de Deus, meu irmão, tudo é diferente. Tudo muda. Tudo é novo. Nada é igual. E aquele caminho é um caminho de paz, não um caminho de tempestade. De repente o barco balançava e parecia que ia afundar. E de repente Jesus vinha andando em cima das águas. O que era que atormentava eles? As águas e o vento. E Jesus vem andando sobre as águas. E a palavra que eu tenho para você é essa: apesar das escolhas ruins e sem direção que eu tenho tomado, Deus está acima todas essas coisas. Jesus está sobre a tempestade que está sobre a sua vida. Não importa se você está doente, com a vida financeira toda bagunçada, enfrentando uma dificuldade que parece impossível de ser resolvida. Deus está sobre isso.
sobre todas as coisas. Os ventos, Jesus disse, a palavra diz, cale-se, e os ventos acalmaram-se. E em nome de Jesus, Ele vai acalmar todos os ventos que estão sobre a sua vida. Senhor, nós te pedimos o Teu Espírito Santo, que nesse momento o Senhor acalme o coração desse meu irmão que está me assistindo. Acalme as tempestades e os ventos que estão sobre a vida dele agora. Jesus anda sobre as águas e Jesus acalma o vento. Não sei o que você está vivendo na sua vida. Não sei o que as suas escolhas ruins, aonde elas levaram você. Os discípulos quiseram receber Jesus no barco e pouco tempo o barco chegou ao seu destino. É assim que diz a palavra. Direção sem Deus. Ela começou sem Jesus, mas ela terminou com Jesus. A sua escolha começou sem Ele, mas você está no meio do caminho dela, assim como os discípulos estavam no meio da travessia no lago. E se você pedir que Jesus entre dentro do barco da sua vida, Ele vai acalmar o vento, acalmar a tempestade e vai junto com você no barco para chegar ao destino. Que o Senhor te abençoe e te dê a graça e a luz de entender essa palavra. Direção sem Deus não dá. E se você fez a escolha sem Ele, está na hora de pedir para Ele entrar no barco da sua vida para todas as coisas serem transformadas. Amém? Deus abençoe sua vida, sua história. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Toda semana vai ter vídeo novo aqui para você. E logo, logo eu vou estar lançando Jornada Novo Tempo, que você vai adquirir e fazer parte dele junto conosco. Jornada Novo Tempo, onde eu vou falar sobre propósito. Você vai descobrir no Jornada o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua história. Coloca Jesus para dentro do barco e tudo vai ser transformado. Deus abençoe, meu querido.